Se Deus tirar o sustento, a alma do justo cai. E essa parte, isso que é lindo, irmão. A parte do sustento faz parte da aliança de Deus conosco. A graça que atrai é a graça que sustenta. Você pode pedir isso com muita confiança. Aquele que te deu a vida eterna nos dará tudo o que é essencial para mantê-la. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, estamos aqui de volta para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 119, vamos ler hoje uma porção escriturística a partir do verso 113. No verso 13, o salmista deixa claro que ele tinha total desprezo pelas considerações humanas contrárias à palavra de Deus. Ele odiava as intenções dos homens fora da palavra de Deus. Temos em nossos dias homens de opiniões e pensamentos modernos, mas para quem estuda as Escrituras sabe que tudo isso não passa de um antigo orgulho do coração humano. Homens vaidosos no sentido de passageiros, desejando se passar por sábios, mas como disse Paulo aos Romanos no capítulo 1, pensando em ser sábios, se tornaram tolos. O salmista, diferente dos homens ímpios, ele não se gloria nos seus próprios pensamentos. É isso que a gente vai ver nesta porção do Salmo 119, a partir do verso 113. Ele reconhece que os seus pensamentos mais elevados precisam da direção da revelação divina. Por isso ele odeia a duplicidade dos homens. A duplicidade da qual Davi fala são os pensamentos vagantes e alteráveis dos homens. Sim, os pensamentos e as políticas dos homens se alteram conforme a conveniência, a proposta, mas a palavra de Deus não. Ela não tem dubiedade, ela não tem duplicidade, ela não tem falsidade, ela não é frívola, ela não é tola. O salmista não é indiferente aos maus pensamentos dos homens maus. Quem fica indiferente às palavras dos tolos contra a igreja do Senhor são os negligentes. Ele expressa seu ódio no verso 113 e esse ódio é tão verdadeiro como era o amor em que se apegava aos pensamentos de Deus contidos nas Escrituras. Por isso ele diz: eu aborreço a duplicidade dos homens, mas eu amo a sua lei. Ele não é indiferente aos maus pensamentos dos homens. O salmista não é indiferente aos maus pensamentos dos homens. Quem fica indiferente às palavras tolas contra a igreja do Senhor são os negligentes entre nós. Davi expressa o seu ódio, o seu desprezo. E esse ódio é tão verdadeiro como é o amor que ele sente pela lei de Deus, no verso 113. No verso 114, ele diz que Deus é refúgio e escudo e espera na palavra de Deus. Que interessante. Deus é refúgio e escudo. Por isso, pelo que Deus é, ele espera na palavra de Deus. Ele conecta proteção às Escrituras, pois em Deus está o nosso abrigo e proteção dos pensamentos contrários às Escrituras. Os pensamentos ociosos, frívolos e vazios. Nas Escrituras nós nos escondemos dos pensamentos intrusos que surgem para a destruição da nossa alma. É pela palavra, ele afirma, que ele poderia impedir os ataques de sugestões ímpias. Davi está afirmando nesse verso que ele não pode combater nem seus próprios pensamentos e nem escapar deles até que fuja para Deus. E quando o homem foge para Deus, ele passa a confiar na palavra de Deus e é assim que ele tem escape dos pensamentos caídos deste mundo. Só o antídoto da palavra de Deus supera o veneno dos pensamentos que a serpente desse mundo, Satanás, faz com que venha até a nossa cabeça. No verso 115 ele diz algo interessante: se afaste de mim vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, vocês que vivem na prática do pecado, se afastem de mim. Quem tem consciência de seus pensamentos e da força deles, provavelmente não vai tolerar más companhias. Quem quiser se aproximar da palavra de Deus para vencer maus pensamentos, opiniões e sugestões erradas, deverá também se afastar de homens, pessoas cujos pensamentos não se alinham às Escrituras. Davi era um rei, e os reis são sempre propensos a serem rodeados de uma classe de pessoas que bajulam, mas também de pessoas que têm a liberdade de contrariar as leis de Deus. Parece no verso 115 que Davi está limpando o seu palácio destes parasitas.
Ele não vai mais abrigá-los debaixo do seu teto. Por quê? Porque ele quer evitar que os pensamentos deles também fossem abrigados na sua mente. Davi está antecipando a sentença do último grande dia, quando Jesus, o filho de Davi, dirá aos ímpios: apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. É claro que a gente não pode expulsar todos os malfeitores de perto de nós, mas um dia reconheceremos que isso será perfeito. E hoje, esse é um dever que deve ser repetido, se você tem o direito e a liberdade de fazer. Sua casa será muito melhor quando estiver livre dos mentirosos, dos caluniadores e dos invejosos fofoqueiros. É preferível correr o risco da solidão para se manter livre destas companhias do que temer a solidão e viver acompanhado com certas pessoas que não são pessoas certas. Precisamos reconhecer que essas pessoas, na maioria das vezes, chegaram até nós por nossas próprias escolhas. Isso é só uma lembrança que você pode ter uma nova escolha. Faça uma nova escolha. Pois se você foi capaz de escolher que se aproximassem, essa mesma capacidade ainda está em você para escolher que se afastem de você. Os malfeitores, na linguagem de Davi, no Salmo 115, são maus conselheiros. Aqueles que, através de seus conselhos, afastam Deus de nós e a gente de Deus. Afastam-nos dos santos de Deus. Esse tipo de gente tem que ouvir de imediato o eco de sua voz: afastai-vos de mim. Outro detalhe, Salmo 119, verso 115. Se afastem de mim, pois eu quero obedecer os mandamentos de Deus. Se afastem de mim, para que eu guarde os mandamentos do Senhor. Ele está reconhecendo que é difícil guardar os mandamentos de Deus na mente, na companhia daqueles que em sua mente não guardam a palavra de Deus. Ele devia guardar os mandamentos. Ele não precisava guardar a companhia de ímpios. No único lugar em que a palavra de Deus é chamada de palavra de Deus, neste salmo, aparece a palavra Deus, meu Deus, no verso 115. A palavra de Deus enriquece a nossa comunhão com Ele. Se na sua vida a Bíblia é a palavra de Deus, você pode dizer: Ele é o meu Deus. Porque o sinal de que você verdadeiramente pertence a Deus é você reconhecer que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. No verso 116 ele diz: me sustenta para que eu viva, não permita que minha esperança seja frustrada. Ele reconhece que sua alma vai morrer se Deus não o sustentar continuamente. Se Deus tirar o sustento, a alma do justo cai. E essa parte, isso que é lindo, irmão, a parte do sustento faz parte da aliança de Deus conosco. A graça que atrai é a graça que sustenta. Você pode pedir isso com muita confiança. Aquele que te deu a vida eterna nos dará tudo o que é essencial para mantê-la.